A gente sabe que as ações são negociadas na Bolsa de Valores, mas sabia que elas podem ser reunidas em índices que resumem o desempenho de um mercado ou de um setor? Um deles, você já ouviu falar, é o Ibovespa. E é desses índices que eu vou falar agora no Coringa Econômico. Para começar, vamos falar do Ibovespa, que é o principal indicador do mercado brasileiro. Esse índice resume o desempenho das principais empresas negociadas na BMF-Bovespa. Só para vocês terem ideia, o Ibovespa foi criado em 1968 e tanto sua metodologia quanto sua série histórica não foram modificadas. Por isso que ele acaba sendo o indicador mais tradicional aqui no Brasil. Além do Ibovespa, também existe o IBRX, que é o Índice Brasil. Nesse indicador, a gente tem a representação das 100 ações mais negociadas e com o maior volume de negócios da Bolsa de Valores de São Paulo. A partir do IBRX, foi criado o IBRX 50, que usa a mesma metodologia, mas agora para 50 ações mais negociadas. E para ajudar o investidor, também foi criado o índice Mid Large Caps. Nesse índice, nós temos as maiores empresas em valor de mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. Ou seja, ele resume como estão se comportando as maiores empresas da BMF-Bovespa. E com um raciocínio parecido, foi criado o índice Small Caps. Nesse caso, a gente tem um indicador de desempenho que representa as empresas de menor valor de mercado aqui da Bovespa. Mas neste caso, foi criado um filtro de liquidez, porque normalmente essas empresas menores também apresentam um pequeno número de negócios. Para resolver isso, foi criado esse filtro de liquidez. Mas não pense que acabou. Para ajudar o investidor, também foram criados outros índices que medem os setores. Por exemplo, o índice que mede o desempenho do setor elétrico ou o índice que mede o desempenho do setor de consumo. E fora isso, ainda temos índices que reúnem empresas com determinado grau de governança corporativa ou de sustentabilidade. Mas o que é mais importante é entender o raciocínio de como tudo isso é feito, que a gente já entendeu. Mas aí você deve estar se perguntando, existe alguma outra finalidade para esses índices? Existe. Esses índices podem ser usados para a gente diversificar nosso dinheiro através dos fundos de índices. Nesse caso, a gente investe em um fundo de investimento que segue exatamente a carteira do índice e ainda podem ser negociados na Bolsa de Valores. Só que para explicar exatamente como funcionam esses índices, a gente fez um outro vídeo e você vai se surpreender como é fácil a gente diversificar nosso capital mesmo com pouco dinheiro e investindo em setores que a gente acredita. E além disso, a gente também pode ganhar dinheiro no mercado futuro. Só que esse tipo de mercado é um pouco mais complexo e indicado para investidores mais experientes. Só que fica tranquilo, porque a gente fala disso daí nos próximos vídeos também. Mas eu não podia terminar sem falar dos índices internacionais. Como aqui no Brasil nós temos o Ibovespa, fora do país a gente também tem índices que medem o desempenho das empresas em cada país. E dá uma olhada nesse quadro que você nunca mais vai esquecer. Primeiro, o Dow Jones, da Bolsa de Valores norte-americana, que é um indicador de desempenho que reflete o comportamento das 30 maiores empresas em capitalização listadas nos Estados Unidos. Nesse índice, temos exemplos como a Coca-Cola, o McDonald's e outros. Ainda nos Estados Unidos, temos o S&P 500, que é um indicador de desempenho mais amplo e reflete o comportamento das 500 empresas mais negociadas, o que representa 70% dos negócios em bolsa de valores naquele país. Fora isso, existe também o Nasdaq Composite. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos existem mais de uma bolsa de valores e a Nasdaq é uma bolsa de valores mais concentrada em ações de tecnologia, como Google, Apple, por exemplo. É por isso que o Nasdaq Composite reflete o comportamento das empresas de tecnologia e inovação. Já no continente europeu, temos o FTSE 300, que mede as ações das principais ações do continente. O DAX 30, que reflete as 30 maiores empresas da Alemanha. O CAC 40, que reflete o desempenho das melhores empresas da França. O IBEX 35, indicador das ações espanhol. Entre outros. Na Ásia, o Nikkei 225, que mede o desempenho no Japão. E o Shanghai Composite, que mostra o desempenho das ações na China. E para quem está diariamente acompanhando o mercado financeiro, é importante saber como estão esses índices internacionais, porque a Bolsa Brasileira segue o otimismo
ou pessimismo do mundo, dando mais ênfase para as bolsas de valores norte-americanas. Mas fica tranquilo, porque logo no home do Ibo a gente já te mostra como está o humor do mercado internacional. E para quem quiser saber mais, é só olhar a seção de mercados dentro do site. Lá a gente tem todos esses índices de forma detalhada. Então galera, vocês entenderam, o índice Ibovespa e os outros índices são uma espécie de termômetro do mercado. Aqui no Brasil, o mais importante é o Ibovespa. E no mundo afora, temos vários índices medindo o desempenho para cada país. Mas não esquece que os mais importantes aqui para o Brasil são os índices norte-americanos. Eu sou o Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Clínico Econômico então. Tchau!